Hello, how are you? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Ana Flávia, professora de inglês. Quarto ano, essa é a nossa quarta semana de estudos. Nós já gravamos a aula do capítulo 3, do capítulo 4. Na terceira semana, eu gravei a correção dos exercícios do capítulo 3 e do capítulo 4. E nós vamos iniciar o capítulo 5, mas antes, esse vídeo vai ser uma revisão de alguns pontos que eu andei observando em alguns livros, que eu percebi que vocês estão errando. Eu percebi muitos livros incompletos de unidades anteriores, inclusive capítulo 1 e capítulo 2. Por isso, o meu recadinho é o seguinte: prestem atenção nessa revisão que eu vou fazer com vocês e depois deem uma boa folheada no livro de vocês, desde o capítulo 1, e observem página por página onde está faltando, aonde está incompleto, completem o livro de vocês, ok? Capítulo 3 e 4 tem aulas gravadas, escutem novamente. Escutem a correção também que foi dada do capítulo 3 e 4. E se houverem dúvidas, mandem lá para a escola e a escola vai me encaminhar as dúvidas de vocês, mas não deixem de completar o livro e de corrigir. Vocês precisam fazer com calma. Na plataforma, vocês também têm os vídeos para todos os listenings, os áudios para vocês ouvirem os diálogos de cada unidade, treinarem em casa, repetirem. Como é que a gente aprende inglês? Ouvindo, repetindo, falando alto. Exatamente. A gente aprende lendo e escrevendo, trabalhando as nossas quatro habilidades, ok? Então, tenham paciência, mas eu preciso que vocês, antes de iniciarem o capítulo 5, vocês consigam voltar atrás, corrigir tudo que não corrigiram, preencherem, completarem tudo que vocês não completaram, para depois começarem a unidade, o capítulo 5. Ok? Então, eu vou com vocês fazer algumas revisões do que eu observei que precisa ser completado, ok? Então, vamos lá. Lá no capítulo 1, na página 19, é preciso que vocês prestem atenção lá na perguntinha. Essa perguntinha todo mundo tem que saber. Então, quando eu pergunto How are you today? Como é que você está hoje? Você tem que observar os rostinhos e saber dizer lá como que a pessoa está se sentindo. Ela está dizendo, ó, I'm fine, I'm sick, estou doente. How are you today? Como é que você está hoje? I'm scared, estou com medo. I'm happy, né? I'm sad, estou triste. Ok, pessoal? Então, eu observei que muita gente deixou essa parte incompleta também. Então, olha lá, você dizer a pergunta, você saber perguntar how are you today, como que você está hoje, e você saber responder, eu estou bem, ou eu estou doente, ou eu estou feliz, estou triste, e os outros adjetivos que foram colocados lá, ok? Lá na página 21, pessoal, olha só, lá na página 21, foi dado para vocês várias frases dizendo, usando there are, né? Então, aqui, there are 60 minutes in 1 hour. Eu lembro que eu corrigi isso com vocês em sala, né? Por exemplo, tem 60 minutos em 1 hora. There are 24 hours in a day. Tem 24 horas num dia, né? Aqui, there are 7 days in a week. Tem 7 dias numa semana. Então, o que é esse there are? O que significa esse there are? Quando eu falo there is, se eu falar assim, there is a girl in the room, o que eu estou querendo dizer? O que significa essa expressão there is? Lembra que isso aqui é o verbo to be, mas quando eu junto com there, o sentido é de existir, de ter. Ou quando eu digo há uma menina na sala, there is é que há, que tem uma menina na sala. There is not a book on the table. Agora eu falei que não tem um livro, não há um livro em cima da mesa. Mas se eu falar agora, plural, aqui eu estava falando de um livro e de uma menina, agora eu quero falar que tem 30 pessoas na sala. Então, agora lá, o verbo to be é na forma do plural. There are 30 people in the room, que significa que há 30 pessoas na sala. Agora, eu quero dizer que não tem 100 livros na caixa. There are not,
ok? A negativa é só pôr not na frente do verbo to be. There are not 100 books in the box, ok? Não há 100 livros na caixa. Agora eu quero perguntar se tem um computador na sala. Eu pego o verbo to be lá e coloco ele na frente da preposição. Is there a computer in the room? Né? Tem um computador na sala? No. There is not a computer in the room. There is not. Ou eu posso falar there isn't, né? Que é a simplificação do is mais o not. There isn't a computer in the room. Agora eu quero perguntar se tem dois computadores na sala. Agora a forma do plural, verbo to be. Are there two computers in the rooms? No, there are not two computers in the room. There aren't, que é a simplificação aren't do are mais o not. Ok? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? As três perguntinhas do livro foram: How many letters are there in your name? Quantas letras tinham no seu nome? Então, você tinha que responder resposta completa no livro. There are. Quantas letras tem no seu nome? É só você contar. Quantas letras tem? Aí você vai responder, por exemplo, there are 5 letters in my name. Tem 5 letras no meu nome. A outra pergunta, how old are you? Quantos anos você tem? Você tinha que responder resposta completa. I am tantos anos, years old. Quer escrever por extenso. How many people live in your house? Agora eu estou perguntando, o verbo principal aqui é morar. Quantas pessoas moram na sua casa? Você poderia dizer, there are 5, 10, 6 people in my house. Tem tantas pessoas na minha casa. Ou você poderia dizer, 5 people live in my house. Por exemplo, 5 pessoas moram na minha casa, mas às vezes na sua é 3, às vezes é 10, 10, não tem problema. Mas você poderia tanto usar o verbo live, dizer tantas pessoas moram na minha casa, ou você poderia dizer there are, for example, 10 people in my house, ok? Então, isso aí foram questões que eu percebi que estavam incompletas ou erradas. Aqui também na página 22, muita gente deixou de fazer. Pedia para vocês escolherem 3 dessas palavras aqui e escrever sentenças. Então, por exemplo, happy. O que você poderia dizer com happy, por exemplo? Né? Você poderia dizer I am happy, estou feliz. Ou você poderia dizer na negativa I am not scared, não estou com medo. Você poderia dizer de outra pessoa my sister is thirsty, minha irmã está com sede. Ou Andrea is fine, Andrea está bem. Enfim, gente, vocês poderiam escolher o que quisesse. Lembrando que números de 1 a 30, vocês já precisam saber escrever e falar, ok? Treinem lá no livro os números, ok, pessoal? Uma outra questão que eu observei também, lá no capítulo 2, lembra, lá na página 29, com timetable, que a gente viu as matérias de escola, vou passar aqui com vocês, e foi pedido para vocês responderem, when do you have physical education classes? Vocês tinham que ter completado o timetable, o horário de vocês, e responder. Basicamente, gente, a resposta tem que ser resposta completa. Então, olha lá, por exemplo, when do you have English class? Quando é que você tem aula de inglês? I have English class on... E o dia da semana, que vocês já têm que saber também o dia da semana em inglês. Né? Eu tenho aula de inglês em qual dia? E falar o dia, tá? É a preposição on que vocês têm que prestar atenção nessa preposição que vem antes de dia de semana, ok? Respostas completas, eu vi muita resposta incompleta. Lá na página 33, ó, lá na página 33, muita gente deixou de fazer o textinho aqui. Era para vocês lerem esses textinhos e fazer um textinho sobre, write about you, escreva sobre você. Vocês tinham que responder essas 3 perguntas. Where do you study? Onde você estuda? What classes do you have and on what days? Que aulas que você tem? Em que dias? E qual a sua aula favorita? Então, eu fiz um textinho aqui pequeno. Ó, eu coloquei I study, olha lá, ó. I study at Shalom School. Eu estudo na escola Shalom. I have English, Portuguese, Math class. Vocês poderiam falar as outras. Eu tenho aula de inglês, português, matemática.
I have English class on Monday. Eu tenho aula de inglês na segunda. I have Portuguese classes on Thursday. Aula de português na quinta. And I have science class on Friday. Eu tenho aula de ciência na sexta. Vocês não precisam falar de todas, mas pelo menos umas duas ou três. My favorite class is English. Ou eu poderia dizer art is my favorite class. Arte é minha aula favorita. Ok? Muito fácil, pessoal. É muito fácil essa questão aqui. Não deixem de fazer esse textinho, ok? Eu lembro que eu acho que eu pedi para vocês gravarem o áudio falando também, né? Tentem gravar para vocês praticarem o inglês, ok? Outra questão que eu percebi também, vamos lá no capítulo 3, a gente treinou muito sobre when is your birthday? Isso aqui é importante vocês saberem perguntar, quando é o seu aniversário? Então, quando eu respondo my birthday is in February, por que eu usei in? Porque eu só estou falando o mês, que o meu aniversário é em fevereiro. Ok? Então, quando eu só estou dizendo um mês, a preposição para mês é in. Quando eu vou dizer a data do meu aniversário, aí eu uso on. My birthday is on February 15th, ok? Meu aniversário é em 15 de fevereiro. Então, lá na página 39, eu observei aqui na página 39 que muita gente deixou de completar ou fez incompleto aqui, ó. Quando eu estou querendo saber, my mom's birthday, o aniversário da minha mãe. Depois estava perguntando o aniversário do meu pai e tal. Algumas pessoas não completaram tudo porque não tem às vezes o irmão, a irmã, né? Aí não tem problema não. Então vamos lá. When is your mom's birthday? Resposta completa. My mom's birthday is in January. Então eu vou colocar in, se eu estiver falando só o mês, tá certo também. O aniversário da minha mãe é em janeiro, beleza. Mas se eu quiser falar a data toda, eu tenho que propor a preposição on. My mom's birthday is on January the 20th. Né? O aniversário da minha mãe é em janeiro, no dia 20. É assim que a gente fala em inglês. Mas vocês poderiam simplesmente dizer, poderiam dizer só a data que eu falei para vocês, né? January 20th, se quisesse colocar a data do nascimento, mas não tem problema, né? Ou poderia começar pelo dia, o dia 20/1, que é referente a janeiro, ok? Mas vocês, de preferência, mesmo que fosse colocar só isso aqui, ó, só com as barrinhas, resposta completa, lá, ó, my mom's birthday is January/20, or my mom's birthday is 20/ o mês de janeiro, ok? Entenderam, pessoal? Então, beleza. No capítulo 4, lá na página 49, vocês tinham uma perguntinha lá. What do you like to do on summer days? O que vocês gostam de fazer nos dias de verão? Resposta completa. I like to. E lá na aula, na correção, eu gravei para vocês várias opções. I like to ride my bicycle. I like to swim. I like to have ice cream. Ok? Aqueles verbozinhos, várias opções de verbo, ou vocês poderiam procurar aí também no Google, verbos para completarem atividades, mas respostas completas. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês ainda têm dúvidas, me mandem as dúvidas de vocês, que eu terei um prazer de responder, mas não deixem de completar o livro todo, de fazerem os exercícios, ok? Eu também acho que cheguei a pedir para vocês gravarem um outro áudio, lendo alguma coisa. Gravem, pratiquem a fala, o speaking, ok? Isso é muito bom para vocês. Então, os próximos vídeos agora vai ser o capítulo 5. Bye, bye.